Boa tarde! O Isto é Amazônia deste sábado vai falar sobre os biomas da Amazônia. Vamos falar do cerrado e também da floresta, porque quando as pessoas falam da Amazônia, imagina que aqui só tem floresta. Na verdade, são vários biomas, entre os quais o cerrado, o que nós estamos tratando com maior ênfase nesse programa. Você vai acompanhar uma entrevista com o Zé Maria, que é engenheiro mecânico, mas é produtor e também tem uma profunda experiência no setor agrícola. O Amaury Krishak, que é produtor, trabalha no cerrado aqui há muito tempo e já tem uma produção aqui consolidada. Também um bate-papo com o desembargador Gilberto de Paula Pinheiro, que continua em Brasília, e de lá ele fala as impressões dele com relação a essa percepção equivocada sobre a Amazônia. O Isto é Amazônia está começando e você vai acompanhar conosco esse programa que vai trazer muitas revelações interessantes para você. Você sabia, por exemplo, que nós temos 903.200 hectares de cerrado? Não, mas você vai saber o quanto que nós podemos explorar desse cerrado. Você acompanha tudo isso conosco a partir de agora no Isto é Amazônia. O Amapá possui uma extensão territorial de 142.315 km². E seu ecossistema, diferente do que muitas pessoas imaginam, é composto por manguezais, campos, campinas, cerrado, florestas de terra firme, de várzea e de igapós, e os mananciais hídricos. O cerrado amapaense possui 903.200 hectares. Isso representa 9,25% da superfície amapaense. Mas, subtraindo áreas imobilizadas, como a da Resex Cajari, 87.000 hectares, Latifúndio da Ancel, 310.000 hectares, Reserva Legal de Cerrado, 177.000 hectares, sobram 329.000 hectares. Desse estoque de cerrado, aproximadamente 50% são em áreas de relevo, impróprios para a produção extensiva mecanizada. Nos resta, então, apenas 180.950 hectares, ou seja, somos menor que a Ancel. Num artigo intitulado Terras do Brasil, o alcance da legislação ambiental e territorial, escrito em 26/11/2008, por Evaristo Eduardo de Miranda, pesquisador da Embrapa, ele faz uma pergunta: qual a disponibilidade de terras para ampliar a produção de alimentos e energia, para a reforma agrária, para o crescimento das cidades e a instalação de obras de infraestrutura no Brasil? Para o cidadão comum, o país tem muita área disponível. Na realidade, não. Segundo pesquisa realizada pela Embrapa Monitoramento por Satélite, a rigor, em termos legais, apenas 7% do bioma Amazônia e 33% do país seriam passíveis de ocupação agrícola. O Isto é Amazônia vai trazer uma entrevista com o engenheiro Zé Maria. Ele vai trazer algumas revelações importantes para você. Você vai acompanhar tudo isso logo após o intervalo comercial. Fica conosco e não perca. O Isto é Amazônia vai rapidinho para o intervalo comercial. Vou apanhar um tomate ali na chácara do Amaury, mas eu volto já para conversar com vocês. Isto é Amazônia. Bom, nós estamos de volta com o Isto é Amazônia e agora vamos para o bate-papo com o José Maria. As impressões que ele tem sobre o cerrado, sobre o bioma da Amazônia, né, o que pode e o que não pode ser feito na nossa região. Acompanhe essa entrevista, é interessante. Isto é Amazônia. O Isto é Amazônia está aqui no cerrado, um bioma
aqui perto da capital, na região aqui do Curiaú, é uma área de cerrado. Nós estamos com o doutor José Maria, que é engenheiro mecânico. Ele tem especialização em gestão ambiental e é empreendedor do setor primário. Já atuou na piscicultura, plantação de açaí, esse experimento do açaí em terra firme, o BRS Pará. E nós estamos falando sobre o ecossistema amazônico, mas em especial o ecossistema amapaense. A primeira coisa que eu gostaria que o senhor falasse para o povo em geral, não só da Amazônia, mas do mundo inteiro. O ecossistema amapaense, ele é composto só de floresta, doutor José Maria? Não, Alberto, boa tarde, né? Boa tarde a todos aí. O nosso ecossistema, ele é composto majoritariamente por florestas tropicais, que é o bioma, faz parte do bioma amazônico. Mas nós temos campos cerrados, nós temos campos inundáveis, nós temos áreas de floresta de várzea. Então nós temos uma composição muito variada. Realmente o Amapá, ele é rico nesse aspecto. E as pessoas, quando falam do Amapá, principalmente o pessoal de fora do estado, que muitas das vezes por descuido, eu quero dizer, por descuido, eles acabam dizendo que o Amapá não tem cerrado, que o nosso cerrado está sendo derrubado, queimado. Essa história do Amapá, que tem um estoque de cerrado de aproximadamente 903 mil hectares. Exatamente. Mas nós temos esse estoque 100% à disposição do plantio. A característica do cerrado, doutor José Maria, ela é uniforme? Ela é todo plana ou não? Existe essa variação? Não. O nosso cerrado, ele é muito extenso. Ele vai do sul do estado, desde Vitória, ali do lado de Mazagão, até Calçoene, ou seja, ele atravessa todo o estado no sentido vertical. Então ele passa por vários tipos de solos diferentes. Não é apenas aqui onde eu produzo, por exemplo, que é na calha do Rio Pedreira, o solo é extremamente arenoso. Você tem ali ao lado do Matapi, subindo para Porto Grande, um cerrado com muita laterita, quer dizer, é extremamente duro, altamente compactado. Então tem uma variedade muito grande. E o nosso cerrado, esses 903 mil hectares, ele está dividido perfeitamente hoje na regra de 1/3. 1/3 pertence a uma grande empresa produtora, 310 mil hectares. 1/3 disso tudo é a reserva legal que nós temos para trabalhar. E 1/3 seria, teoricamente, a área que sobra para ser explorada no agronegócio, digamos assim. Só que para chegar nesse ponto, seria o que? Algo em torno de 300 mil hectares, você sabe que as melhores partes do cerrado já estão exatamente sendo plantadas. A parte filé do cerrado, a parte plana, ela já está ocupada por essa grande empresa. Então sobra o quê? A parte do cerrado onde o relevo é um relevo disputadoso para se trabalhar, principalmente com agricultura mecanizada. Então você tem aí, talvez hoje, 150 mil hectares de cerrado sobrando, pode ser até menos. Por quê? Porque só na Resex do Cajari a gente tem mais de 80 mil imobilizados. Porque está dentro da Resex já não se pode mais trabalhar, está uma área imobilizada. Então você abate no 903 e chegamos a esse número. Então o Amapá realmente, eu acho que cheguei a comentar com você um trabalho feito por uma área da Embrapa, que é essencial para o Brasil, chamado a divisão da Embrapa de monitoramento por satélite, onde foi feito um trabalho pelo Dr. Evaristo Miranda em 2008, mostrando exatamente o alcance da legislação ambiental e das reservas legais em todo o país. E chegamos ao Amapá e Roraima. Naquela época, em 2008, se achava que o Amapá tinha apenas 6% de todo o seu território disponível para ser trabalhado. Hoje está bem menos que isso. Hoje nós temos basicamente 2,5% a 3% só para ser trabalhado. Quer dizer, é muito pouco considerando os nossos 142 mil quilômetros quadrados de área do estado. Olha, no sábado que passou, nós fizemos um documentário mostrando, com muita satisfação e euforia, um experimento pioneiro no setor agrícola mapaense. A utilização de uma máquina de capoeira aqui, ela ia
maravilhosa, né? Isso. A Tritucap, que é a trituradora de capoeira. Capoeira. Né? O representante técnico dessa máquina, e os técnicos que nós conversamos, eles dizem que é uma revolução. Por quê? Porque você enriquece o solo do cerrado, porque quando você corta a madeira, né, esses arbustos que estão aqui, né, e esse capim aqui, sem queimar, como é a tradição nossa, né, então você pega essa trituração desse mato, né, e fica no solo, dá uma compostagem, né, e tal, enriquece o solo e tudo mais. Bom, mas quando eu ouço o senhor falando o que nos sobra para plantar diante desse 903 mil hectares de cerrado, vai sobrar para a gente ali 1/3 disso só? Teoricamente 1/3, e desse terço é aquilo que eu te digo, em função do relevo. Ainda tem a área de a APP também, que tem que ser descontada, que ainda não está aí calculada, né? Precisa fazer esse cálculo. Tem uma série e daí existe possibilidade de se criar desse mosaico de ligação entre as nossas parques do Tubucumac, Caborange, Cajari, uma reserva, um sistema, dentro do Sistema Nacional de Conservação, um parque do Cerrado. Quer dizer, há essa possibilidade de se tirar mais alguma coisa para se tornar uma área de proteção ambiental dentro do Cerrado, que não existe ainda hoje, né? Exclusivamente. Então, quer dizer, as nossas possibilidades de trabalhar o Cerrado são pequenas. Com isso, a gente diz o quê? Que os pontos de trabalho se tornam pequenos. Você tem áreas de 1.000 hectares, 500, 2.000 hectares. Nem sempre você tem áreas hoje contínuas para trabalhar grandes projetos. Tudo bem, então vamos partir desse princípio, dessa sua afirmação, que nós não temos áreas contínuas, como os grandes empreendedores do setor do agronegócio desejam, né? Uhum. Que são as áreas contínuas, para que eles não tenham custo maior na logística. Custo operacional menor. O senhor, como um técnico do Amapá, um cara respeitado, que está sempre participando das grandes discussões do Amapá, do desenvolvimento, o senhor acredita que nesse setor, no setor primário amapaense, nessas condições, a gente pode ficar eufórico ou isso é fogo de palha? A gente se anima e depois se entristece? Olha, eu te digo pela minha experiência pessoal, aí eu vou te falar pela minha... É uma experiência triste. Por quê? Porque nós conseguimos, investimos, piscicultura, plantio de açaí, e não foi possível ter o sucesso esperado. Por quê? Porque o nosso custo aqui é muito maior, né, em função das características regionais, da dificuldade de logística, do que outros estados. Então, por exemplo, a piscicultura, uma delas que eu falo, porque sou piscicultor, nós não conseguimos competir com peixe que vem do Mato Grosso, do sul do Maranhão. Então a gente não tem como competir com esse povo, é difícil. Porque o isolamento do Amazonas, muita gente diz que o Amazonas é um belíssimo rio, e é. Mas eu considero, do meu ponto de vista pessoal, um dos algozes do Amapá, porque ele nos prejudica no sistema logístico. Essa travessia de 300, 400 quilômetros de Belém até Macapá, isso onera muito os nossos custos. E aí nos torna sem competitividade com o resto do país. Porque toda vez que eu atravesso com insumos para Macapá, eu tenho que agregar o custo logístico. E o retorno também. De forma que tudo que é produzido a partir de Belém se torna muito mais competitivo do que se produz no Amapá. Mas isso porque nós não concluímos a estrada no eixo sul do Amapá, que nos interligaria com o continente via terrestre, nesse modal rodoviário. Exatamente. Eu digo isso no momento atual. Essa é a perspectiva. Certo, mas sem analisar esse contexto. Sem analisar. A nossa saída real seria o norte. Mas o norte nós somos, como eu já te falei, nós somos o melhor exemplo do que existe como ilha. O Amapá isolado pelo Oceano Atlântico. O que atrapalha a gente, deixa eu interromper, o que atrapalha a gente não é o nosso ecossistema para desenvolvimento, é a legislação que disciplina e controla esse ecossistema. Sim. Por exemplo, o senhor está falando aqui que 903 mil quilômetros de cerrado. Hectares de cerrado, né? Mas a gente tem uma empresa que planta aqui uma monocultura que ela utiliza
a melhor parte desse cerrado, a parte plana desse cerrado. Sim. E ela possui uma porção de terra extremamente extensa. A pergunta que eu gostaria de lhe fazer aqui é: nós temos condições de inverter isso? Porque é uma lógica perversa. Não contribui com tributos, não gera emprego e ainda acredita em ICM. Então, para o Amapá, financeiramente e economicamente, não é viável. Não é verdade. E aí a legislação... Se a gente olhar por esse prisma, realmente ela só é boa para os seus acionistas da empresa. Excelente. Mas para o Amapá, como estado, como elemento de desenvolvimento, essa área, se fosse usada, digamos, para a produção de grãos, tornaria esse estado um dos maiores produtores do país. Com terras que têm mais de 30 anos trabalhadas, estão já com substrato de excelente qualidade, então você teria uma produtividade imensa. Infelizmente, continuamos a ver navios, ou a ver eucaliptos, né? Então, a gente vai encerrando aqui esse bate-papo aqui com o doutor Zé Maria, né? Falando dessa realidade do Amapá. É uma realidade difícil que nós temos que conviver. Mas o importante é que as pessoas que estão fora da Amazônia, e aí do Amapá, fundamentalmente e principalmente, que é mais importante para nós, conheça essa realidade nossa. Sim, claro. Nós tivemos agora um revés, um presente de grego, que foi a negativa do IBAMA com relação à exploração do petróleo na costa do Amapá, offshore, que é exploração em águas profundas, e sobre a alegação de uma possibilidade de ter um acidente e aí vazar óleo, proibiram. Eu também fico estranho, porque assim, eu sei que o senhor é considerado um dos intelectuais do Amapá, desde a sua juventude, do tempo do Colégio Amapaense. Quem conhece o senhor sabe do que eu estou dizendo. É difícil, o senhor nunca errou. O senhor só vai errar no momento que o senhor vai investir no seu negócio. O senhor serviu a todo mundo, como assessor, como consultor e tal, o senhor nunca errou. Aí quando é no seu negócio, o senhor vai errar. Então a Petrobras não errou em Campos, não errou em outros litorais. Quando chega no Amapá, ela vai errar, vai vazar óleo para cá. É uma dificuldade. Eu verifiquei existe hoje, na internet, está disponível, né, no site da NASA, um estudo das correntes marítimas, né, animação feita, um negócio perfeito, com o planeta realmente em tempo real. Então mostrando como é o fluxo dessas correntes, entre correntes marítimas e correntes marinhas, tem que ter uma certa diferença. Então as correntes marinhas, elas quando chegam exatamente nessa parte, 170 quilômetros, no limite da nossa plataforma continental, elas jogam para leste, jogam para fora. Quer dizer, não há a mínima possibilidade de qualquer vazamento vir para a nossa praia, para a nossa costa, para os nossos manguezais. Ela sempre será jogada para o outro lado, né? Então, é uma história que quem conhece a história uma história, digamos, lá pela década de 70 para cá, a ESGA, a Escola Superior de Guerra, ele tem estudos sobre isso, sobre essa pressão sobre a Amazônia internacional. Então, eles estão cooptando dentro do nosso país, que é o trabalho interno, cooptando os nossos gestores, ministros, presidentes, diretores, para trabalhar a seu favor. Esse é o grande perigo, porque eles alertam lá para uma palavra chamada desbrasilidade, meu amigo. Esse é o grande problema nosso no Brasil, a desbrasilidade. Quer dizer, há um interesse muito grande externo e o brasileiro está se tornando um desbrasileiro. Simples, assim. E é isso. Eu agradeço ao senhor aqui, o Isto é Amazônia agradece suas palavras, seu esclarecimento, que são extremamente profundos e interessantes para que a gente possa pensar a nossa região. Eu vejo aqui, doutor Zé Maria, são micros empreendimentos, né, dentro desse setor. Por exemplo, nós tivemos lá na fazenda do Júnior Fabacho, ele está lá criando búfalo em confinamento e plantando milho,
plantando soja. Aqui também nós vimos ali uma plantação de milho, as pessoas estão plantando, mas são pequenas propriedades de 1.000, 2.000, 3.000 hectares, 5.000, 6.000 hectares, que isso dentro de um contexto da agricultura de escala é muito pequeno, é muito menor. Mas a pergunta para finalizar a nossa conversa aqui, né, nós estamos nesse sol maravilhoso aqui, para finalizar, esse modelo, ele consegue dar uma substância econômica para colocar o Amapá num outro patamar que quebre esse paradigma da economia, do contra-cheque. Eu não estou criticando aqui a economia do contra-cheque, não é isso. É que as pessoas satanizaram essa expressão para, de forma pejorativa, dizer que o Amapá é insuficiente. Não, não é essa a questão. Os contra-cheques são muito bem-vindos para a economia amapaense, graças a Deus eles existem. Né? Nossa economia ela é mais estável em função desse grande número de servidores públicos que temos nas 3 instâncias do poder do Estado. Né? Então, mas a minha pergunta é objetiva. Esse modelo, esses microempreendimentos, eles dão suporte econômico para que o Amapá mude, suba de nível econômico, gere emprego, evite que os seus filhos saiam daqui, a gente tenha perspectiva de procurar um trabalho no setor privado, ao invés de estar no serviço público. O cara já se forma, já mete a cara no cursinho para fazer concurso, né, vira concurseiro. Então... Isso é alvissareiro para o Amapá. Eu acho que esses médios empreendimentos, digamos assim, não são pequenos, são médios empreendimentos, eles podem ser o embrião, e são o embrião de um modelo de desenvolvimento do Estado. O que ocorre é que nem sempre esse alcance da legislação faz com que o produtor tenha tranquilidade para ir avante. Quer dizer, sempre existe um óbice da justiça, da legislação, de uma forma geral, contra os empreendimentos. Ou é na área ambiental. Hoje, eu me lembro que quando caiu o Muro de Berlim, tinha um jornalista alemão que estava lá socando também aquele treco lá, e ele disse: hoje acabou um dos grandes marcos da humanidade, entre esquerda e direita, Oriente e Ocidente. Mas tem que começar um outro, porque o ser humano é assim. E ele disse, e tudo indica que será a ecologia. E hoje é ambientalista e não ambientalista. Profetizou. Profetizou. Entendeu? Tá certo. Obrigadão. Meu irmão. Isto é a Amazônia. Nós estamos voltando com uma entrevista com o Amaury Krishak, aqui na chácara dele, na produção aqui, onde eles produzem muitas coisas interessantes. Você acompanha já conosco. Você está vendo esse barulhinho aí do lado? É trator, meu amigo, aqui o pau não para, tá bom? Eu conto com você, vou para o intervalo, mas volto. Muito bem, estamos de volta com Isto é Amazônia e agora vamos bater aquele papo interessante, importante com o Amaury. Ele vai contar a luta que ele teve para domar o cerrado e tornar essa região, que é muito difícil de trabalho, mas produtiva. Acompanha conosco. Isto é Amazônia. Bom, para falar do cerrado, nós estamos aqui numa propriedade na linha E, do quilômetro 9. Nós vimos aqui na casa de um paranaense amapaense de coração e de adoção, o Amaury Krishak. Ele chegou a Amapá há 36 anos aproximadamente, de 36 anos a mais. Se instalou aqui nessa região aqui, era uma região de cerrado. Esse cerrado que todo mundo diz que é improdutivo, que tem terra ruim, ácida e que não tem jeito de produção. Bom, se você olhar o cenário aqui atrás, né, nós temos aqui uma horta com legumes, hortaliças, o pessoal trabalhando, bananal, milho. E nós vamos conversar com o Amaury, que é um experiente técnico, que conhece um produtor
que tem aqui na sua propriedade várias atividades do setor primário. Amauri, o Isto é Amazônia volta aqui na tua propriedade para a gente falar sobre o Cerrado, né? Esse bioma da Amazônia e do Amapá em especial, que já foi muitas vezes decantado em versos e prosa que era improdutivo, porque não dava, porque era ácido demais e que tal. Aqui só pegava fogo no verão e chuva no inverno. E você está provando que é o contrário, que dá para fazer, que dá para produzir. Como é que você conseguiu essa proeza aqui de produção? Com muita luta. Não foi fácil não, foi difícil. Não tinha conhecimento com o Cerrado, né? Como a gente veio do sul, diferente mesmo, muito diferente o trabalho lá com o daqui, né? Mas como o poder aquisitivo era muito bom na época do Amapá, compensava em investir. E a gente foi lutando, mexendo, trabalhando com o solo, principalmente cuidando, respeitando a natureza, o solo. Inclusive foi feito, a gente trabalha com estufa, né? Para justamente controlar a umidade durante o inverno, né? No verão é mais fácil um pouco, né? Mas nós estamos aqui lutando com dificuldade. Agora tá muito concorrido tudo, mas nós estamos lutando. Mas essa lógica de que o Cerrado é improdutivo, não. Me parece que já caiu por terra. Não. Ele, inclusive, o solo é menos ácido do que onde tem muita matéria orgânica, né? Como a gente desmata uma mata, a correção é mais alta do que aqui no Cerrado. Aqui usa menos calcário, né, por hectare, e não tem matéria orgânica, mas é mais fácil de corrigir o solo, né? Por quê? Essa diferença da floresta quando você derruba a mata e quando você utiliza o Cerrado? Porque o Cerrado ele é mais neutro, ele tem menos acidez, menos alumínio, né? Agora, Amauri, nós estivemos mostrando uma experiência que não sei se você já conhece, uma máquina TritoCap, que ela é uma trituradora de capoeira. Para limpar áreas como essa aqui, para plantio, eles têm uma máquina que eles metem, ela vai derrubando tudo, roçando e vai triturando esse mato, né, essas árvores até de 18 centímetros de diâmetro, ela tritura. E esse farelo de madeira vai ficando na terra, que eles chamam de compostagem de plantio direto. Eu já vi falar nessa máquina, mas não tenho conhecimento, mas é uma boa ideia, por causa que, tá certo, para decompor esse material, ele vai ter que incorporar no solo, né? Ele vai precisar de nitrogênio do solo para poder decompor. Não é só deixar ele que ele vai decompor, né? Vai ter que misturar com o solo. Essa área aqui você teve que limpar, teve que fazer todo o trabalho braçal, né? Que a gente faz nas nossas roças daqui, de queima e de tudo. Não, a gente nunca queimou, só preparando o solo do jeito que era o Cerrado mesmo, né? Foi trabalhando, conciliando com a realidade do Cerrado e a tecnologia. A única coisa que fez é tirar aquelas árvores mais grossas do Cerrado, né? Para poder trabalhar, né? Mas não foi queima, não foi nada, né? Agora, com a tua experiência, Amauri, eu estava vendo um estudo de que o Amapá possui 903 mil hectares de cerrado, né? E, bom, vai dividindo aí, né? Por exemplo, tem a Ancel, que tem quase a metade disso, vai tirando para cá, para ali, sobra pouco mais de 150 mil hectares para produzir no cerrado. E ainda tem aqueles cerrados que tem uma variação de topografia de solo, que ele é muito relevo, e esse cerrado não serve para plantio, né? Não, inclusive ele pode trazer da erosão, né? A erosão, se eu trabalhar com ele, com o tempo ele não tem como fazer nem plantio direto, ele dá erosão. Então, vai levar tudo para as baixadas, né? Vai soterrar os canais, tudinho. Mas as pessoas quando falam do Amapá, da Amazônia, lá fora eles acham que aqui só tem floresta. Falta muito conhecimento, as pessoas falam muito da Amazônia, mas assim num âmbito geral, sem o detalhamento. E nós temos vários biomas, né? Nesse ecossistema amazônico tem vários biomas, tem a floresta de terra firme, tem a floresta de várzea, né? Tem o cerrado, tem o campo, tem vários biomas que são diferentes. As pessoas parecem que misturam tudo e acham que é só floresta. Quando fala Amazônia, não derruba floresta. Mas não, tem muito cerrado aqui que é produtivo, pode ter certeza, né?
O Amapá pode investir nesse bioma que tem condições de produzir além do que você... Por exemplo, eu estou vendo a hortaliça aqui, mas ali por trás dos barracões tem um bananal. O que mais tu plantas aqui? Milho, banana, milho para milho verde, né? E a banana tem futuro. É só investir nela. Nessa área aqui, se investir em banana... Tem futuro, sim. Claro que os primeiros anos a produção é menor, meio baixa, né? Mas com o decorrer do tempo, a decomposição da própria folhagem da banana, o material orgânico vai ficando, ela começa... Tem banana que está com 10 anos produzindo já. 10 anos 10 produzindo. anos produzindo. Agora, qual é a dimensão da tua área aqui? Aqui nesse local aqui ela é 12 hectares e está 80% ocupado, né? E tem a outra área na granja, né, que tem mais 18 hectares, que está com mais 50% ocupado, né? A granja, mas ali já é criação de animais, né? Não, planta milho também. Também? Planta milho. Sei lá, cria frango. Frango, tem o gado. Suíno, gado, né? De leite. Tá certo. Então, olha, Mauri, a gente agradece a tua disponibilidade, te tirou do trabalho aí, eu sei que tu aqui é full time, regime full time, não tem sábado, não tem domingo, tá todo dia na terra. O trabalhador brasileiro é isso. Acho até, sinceramente, fazer aqui um desabafo, né? Eu não sou agricultor, também não conheço a semente, nem sei quem plantou, mas o agricultor tá aqui, olha, um homem de trabalho aqui, ó, mão aqui dura, né, de estar manuseando equipamentos pesados, tratores e tudo mais, e as pessoas ficam criticando o agronegócio, ficam criticando a agricultura, achando que é um serviço mole, que todo mundo... O cara chega no supermercado, é fácil, né? Chega lá, compra, escolhe, esse não tá bom, separa, mas não sabe que é... Para onde vem, a origem, né? É que é difícil. Aqui tu tem quantos funcionários contigo aqui trabalhando? Com 34 hoje, né? Mas 34. Chegou a 48 já. Chegou a 48. Uhum. Isso quer dizer, então, que na diminuição de pessoal significa dizer que houve uma redução também de produção, porque o consumo diminuiu, foi isso? É concorrência, né? Aumentou a concorrência. Aumentou a concorrência, né? E os insumos só sobem, e como aqui é empresa, tem que ter muito custo a empresa, né? E os concorrentes não têm empresa, trabalham na tora mesmo. Assim, na tora, ou seja, sem nenhuma formalidade de registro formal, né? São poderia dizer que são os ambulantes da agricultura, né? Como se fosse no comércio, aquele cara que a gente chama camelô, né? Que ele não tem registro nenhum, então não tem despesa com encargos sociais. Aí vem o atravessador e compra deles, né? Dos pequenos produtores, aí consegue uma nota fiscal ou alguma empresa lá e consegue meter no mercado, né? Mas aí ele corre para cima e para baixo comprando e vendendo aí. E aí prejudica vocês. Que a gente trabalha, né, tudo legalizado, né? Tá certo, meu amigo, olha, muito obrigado pela tua disponibilidade aí. Gente, olha, não é fácil não, viu? Aqui a agricultura o negócio é difícil. Eu aqui já tô suado, tá? Tô suado só de estar conversando com a Mauri. Imagina se... Passar uma semana aqui no trampo aqui, trabalhando. O negócio aqui não é fácil não, meu amigo. O negócio é duro aqui, tá? Então a gente agradece meu amigo Mauri, né? O pessoal do Isto é Amazônia. Isto é Amazônia. Isto aqui é Amazônia de verdade. Não é essa Amazônia de Copacabana, da Faria Lima, que o pessoal, né, fica no apartamento, põe uma camisetazinha assim, preserve a Amazônia. Mas não sabe o que é a dureza do campo, como é que é difícil da produção, o quanto se custa para investir, para produzir. Isto é a Amazônia. Olha, nós vamos para o intervalo comercial rapidinho, mas a gente volta já com uma entrevista com o desembargador Gilberto Pinheiro. Ele está em Brasília e de lá ele conversa com o programa Isto é Amazônia. Aguarda só um pouquinho. Isto é Amazônia.
Muito bem, agora sim, né? Vamos então à nossa entrevista com o nosso comentarista a bordo, desembargador Gilberto Pinheiro. Ele fala sobre o Cerrado, sobre floresta, sobre a necessidade de produção, o crescimento do Amapá. Tudo isso você vai acompanhar nesse bate-papo com ele. Isto é Amazônia. No programa de hoje, Isto é Amazônia, eu quero falar sobre o potencial do Cerrado Amapaense. O Cerrado Amapaense possui uma área de mais de 200 mil hectares e que precisa ser aproveitado. É muito comum, a partir do mês de agosto, quando nós pegamos um carro e nos dirigimos até Calçoene, vimos fogo de todo lado. As pessoas colocam fogo, alguns por ignorância, outros por maldade. Quando também nos deslocamos de Macapá até o Vale do Jari, da mesma forma, fogo. E a questão eu já vi em vários programas de televisão, e muita gente falar, que o Cerrado deve ficar intocável e que não podemos trabalhar neste Cerrado na agricultura. A nossa população amapaense já está chegando em torno aí de 1 milhão de habitantes e não temos emprego. Necessitamos gerar emprego e qualidade de vida para o nosso povo. E nós temos este potencial do Cerrado Amapaense. Uma terra que pode ser trabalhada. O programa Isto é Amazônia, Roberto, nós já tivemos com vários agricultores, entre eles o Mauri Krichak, aqui mesmo no quilômetro 9, na linha E, e que ele domou o Cerrado. Eu mesmo aprendi muita coisa com o Mauri na minha chácara, pois sou vizinho dele. A macaxeira, eu consigo tirar macaxeira com 6 a 7 meses. O milho, o Mauri, ele há muito tempo, ele tira em torno aí de 60 mil espigas de milho por hectare. E por que, então, não trabalhar neste cerrado? É preferível plantar ou tocar fogo, porque o fogo vai continuar. Nós precisamos trabalhar também numa educação ambiental e até isto chegar. Quanto tempo vamos continuar com fogo dizimando o nosso cerrado? E eu já ouvi tanta história que tem que se tocar fogo por causa da cobra, alguns por ignorância mesmo, outros por maldade. Então, por que, então, não trabalharmos uma agricultura agroambiental, procurando um ponto de equilíbrio entre o meio ambiente e o desenvolvimento econômico da Amazônia? Ali no quilômetro 35 da minha família, que eu herdei de meu pai, nós temos um trabalho, inclusive, com a nossa Embrapa. Arei, gradiei e verifiquei também as árvores, aquelas árvores medicinais que o nosso cerrado possui, e lá elas são intocáveis. Mas aquelas áreas que eu posso arar, gradear e preparar, eu estou fazendo isto. Eu estou plantando. Já plantei inclusive mogna e macaxeira, feijão calpi, milho. Uma experiência e vários tipos de capim, pois eu quero criar gado. Aliás, a minha família faz isto há mais de 60 anos.
na nossa região, na região do Cerrado. Então, o que é melhor? Trabalhar neste cerrado, arar, gradear, corrigir o solo, plantar, fertilizar o solo ou deixar que toque fogo? Quando você planta soja, milho, arroz, feijão, macaxeira, cana, isso vai trazer o quê? Alimentos. Nós observamos uma demonização do agronegócio. Quantas vezes, Roberto, já falamos aqui que todo tipo de alimento é agronegócio. Quando é que você vai numa feira, na nossa feira, que você compra ali a macaxeira, a tapioca, a farinha, o tucupi, o jambu, e é agronegócio. E por que nós não podemos plantar, aproveitar este cerrado? Ninguém vai destruir a floresta, ninguém vai derrubar, mas este cerrado nosso precisa ser trabalhado. Mas um trabalho numa política agroambiental. Nós observamos os estados da Amazônia, como Roraima e Tocantins, a produtividade deles. Quanto aumentou o IDH de Tocantins, que tem cerrado, e eu conheço muito bem. Tocantins, quando pertencia a Goiás, ele não representava aquele território nem 1% do que era o PIB de Goiás. E hoje, mais de 30%. Eles têm uma criação de em torno aí de 8 milhões de cabeças de gado. E plantam tudo. O estado de Roraima, por exemplo, dificuldade para se chegar em Roraima. Você tem que pegar balsa até Manaus, depois uma estrada para chegar em Boa Vista. Mas aquele estado está produzindo feijão, arroz, milho, soja. Mas eles encontraram um caminho para a exportação. Letem, na fronteira da Guiana com o Brasil, aquele território chegou a ficar em dificuldade financeira, mas eles estão construindo uma estrada, já existe, mas um asfalto para chegar em Georgetown. E lá, Georgetown é a capital da República da Guiana, que está à beira do mar. E é um ponto para o Caribe. Muitas vezes já fiquei pensando e achava que no Amapá não teríamos condições de produtividade. Mas eu comecei a mudar de ideia quando conheci ali o sudeste do Pará, o sul, e principalmente o sul do Pará, aquela região de Tocantins. Tocantins pertencia a Goiás e quando criou o estado de Goiás, quanto aumentou o IDH. Da mesma forma, Roraima. Eu sobrevoei Raposa Serra do Sol e vi aquela produtividade de arroz. Eu fiquei impressionado. Uma vez eu conversando lá com o governador, ele me falou em safra de 7 milhões de sacas de arroz. E o Amapá? Ora, nós temos um porto. Quando nós falamos que no Oiapoque, aqui começa o Brasil, é porque o nosso Amapá, a nossa fronteira, ela começa ali na Guiana Francesa, né? Fazemos fronteira, e nós estamos à beira do mar. Então nós temos uma costa, e esta costa se estende, né, aí até o sul do Brasil. E o nosso ponto
geográfico. É o caminho mais próximo que nós temos no Brasil, tanto para ir para a Europa, como para ir para os Estados Unidos, ou para chegar no canal do Panamá, para atravessarmos ali aquele canal e chegar no Oceano Pacífico, em direção à China. Com tudo isto, por que nós não podemos então aproveitar este cerrado e plantar? Trabalharmos para trazer o calcário. O calcário pode vir de navio e baratear este preço. E os insumos também, os fertilizantes. E uma política agroambiental neste cerrado, com produtividade, primeiro para o Amapá, para a gente parar com esta dependência de outros estados, principalmente do estado do Pará, em termos de alimentos. Porque eu vejo essa demonização do agronegócio. Mas tem 3 coisas, eu já falei aqui no nosso programa, que são insubstituíveis. O ar, ninguém vive sem o ar, a água e a comida. Então, se nós primeiro começarmos a plantar e abastecer as nossas cidades, os 16 municípios, certamente que nós vamos seguir o caminho de Roraima, de Tocantins, e produzir em uma escala bem maior para exportação. O nosso vizinho, a Guiana Francesa, por exemplo, ela importa tudo da Europa. E o aumento no transporte está levando a Guiana numa situação difícil. A Guiana está lutando por uma autonomia administrativa e vai precisar de alimentos. E nada melhor do que o Amapá para exportar. Um dia nós vamos chegar a este acordo. Mas para isto, nós temos que plantar, nós temos que colher e temos que ter uma política agroambiental e que nós sabemos fazer. Então, o momento é agora. O nosso programa Isto é Amazônia tem este viés. Nós mostramos o problema, mas nós, Roberto, como caboclos que somos, temos a obrigação, além de conhecer a nossa região, também mostrar solução. E é isto que este programa de hoje, Isto é Amazônia, está falando, sobre o Cerrado Amapaense, sobre soluções para plantar, gerar emprego e qualidade de vida que o nosso povo precisa. Isto é Amazônia. Olha, o Isto é Amazônia vai ficando por aqui. Tudo que é bom dura pouco. Você acompanhou esse programa falando sobre cerrado, sobre produção, sobre a potencialidade do Amapá e a necessidade de se produzir para mudar essa dinâmica da economia amapaense, a economia do contra-cheque, para que a gente possa gerar emprego, renda e produção de alimentos para o povo do Amapá. Deixar de ser um estado importador de tudo e passar a produzir pelo menos o que o amapaense necessita para consumir, tá bom? Nós vamos continuar falando sobre o meio ambiente, sobre a Amazônia dentro desse programa. Esse é o nosso propósito. A gente espera que esteja atendendo a expectativa de vocês. O Isto é Amazônia fica por aqui. A gente agradece a audiência de todos vocês e a gente volta no próximo sábado com mais um documentário sobre a Amazônia. Isto é Amazônia. Moreno sereno dos cafundós do Amapá. Quem ensinou a viver no silêncio, quem ensinou a viver nesse rio, desde os tempos de menino.